Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Arthur e hoje eu e meu amigo Agamedes fizemos um trabalho de uma calculadora estilizada em Python sobre, sobre nossa cadeira da Faculdade de Programação de Computadores do P1 e vamos mostrar para vocês. Bom, nosso código é sobre uma calculadora estilizada em Python. Logo dessa forma, nós vamos começar importando a biblioteca, criando uma interface gráfica, adicionando funções para adicionar número ou operador clicado na entrada e inserindo o número ou símbolo na caixa de entrada no final do texto. Bom, logo em seguida vai ser adicionadas funções para limpar o conteúdo da entrada, como o def, e apaga todo o texto da caixa de entrada. E bom, prosseguindo no código, serão adicionadas funções. Uma função para calcular o resultado da expressão, como deve calcular, o expressão igual a entrada get, que pega a expressão digitada na entrada, e a troca de símbolos visuais por equivalentes que Python entende, com a expressão igual a expressão.replace. Logo abaixo dessas expressões, é, serão adicionados códigos para avaliar a expressão matemática, uma entrada delete e uma entrada insert, que para inserir o resultado do cálculo na entrada. E bem abaixo dessa parte, caso aconteça um erro na expressão, irá limpar o código na calculadora e mostrar a palavra erro. O erro será mostrado com as seguintes partes de entrada.delete e entrada insert. Logo após, criando uma janela principal da aplicação, de janela igual tk e janela title para adicionar um título à calculadora. Logo em seguida, criando o campo de entrada onde os números e resultados irão aparecer, como o texto alinhado e posicionando a entrada na grade. E logo aqui abaixo a lista com os botões que aparecerão, como que serão os números e as operações. Bom, logo em seguida, uma função para decidir qual ação fazer quando o botão for clicado, que seria def ação botão. O botão que seja clicado seja o botão C, irá limpar a entrada, ou, ou caso contrário, adiciona um número ou símbolo. Bom, seguindo com o código, iremos posicionar os botões na janela em linhas e colunas e, e após isso o botão igual que, que chama a função para calcular e exibir o resultado. E logo dessa forma inicia-se o loop principal da interface, que fica esperando a ação do usuário. E aí, professor, meu nome é Agamedes e eu vou explicar a minha parte do projeto, que eu não sei se Arthur já tinha falado, mas ele ficou com a parte de funcionalidades, do funcionamento em si da calculadora, e eu fiquei com a parte de estilização, e também acrescentei a responsividade da calculadora, dos botões e da janela também. Vou começar falando aqui da configuração da janela principal da calculadora. Eu adicionei a janela.configure, que ela define a cor de fundo da janela, no caso aqui, como preta. Aqui logo abaixo a gente tem um campo de entrada da calculadora. E nele, aqui eu fiz algumas alterações do que estava no primeiro commit. Eu adicionei aqui algumas definições, por exemplo, de largura, uma fonte e o tamanho. Eu defini a largura da borda, defini o estilo da borda. Alinhei o texto aqui no Justify, no caso, à direita. Também defini a cor de fundo do campo de entrada, como esse cinza aqui, essa cor. E defini a cor do cursor como branco, no caso, aqui. E a cor do texto com branco também.
Aqui já começa a parte de posicionamento da grade, né? Aqui a gente tem o rol, as colunas. Aqui foi uma parte que eu adicionei para responsividade da calculadora em geral. Aqui, na parte de Arthur, ele tinha falado outro nome, mas eu acabei alterando esse nome. Eu alterei para cor, underline botão. E aqui ele define a função para escolher a cor do botão conforme o texto. Aqui tem as condições. Aqui eu adicionei as cores dos retornos, das respostas. Indo aqui para a parte, no caso aqui a gente está na parte de botões da calculadora, né? Indo aqui para a parte do for botão em botões, é, a gente tem basicamente as mesmas coisas que, como já foi citado lá em cima, acrescentando aqui apenas essa linha, que ela define a ação do botão quando ele é pressionado, e também aqui tem algumas informações a menos, mas basicamente a mesma coisa da grade de cima. Aqui também a gente consegue ver basicamente os mesmos botões de estilização, as mesmas tags na verdade, de estilização, é, reforçando também aqui de novo a tag que eu adicionei para responsividade da página, da calculadora. Aqui também tem um comando diferente, que é define a ação do botão ao ser pressionado. Não sei se eu falei já, na verdade eu já falei. Seguindo aqui para baixo, eu adicionei esse comentário, tornar as linhas e colunas da calculadora responsivas, para justamente quando a gente abrir a operação, a gente conseguir com que ela fique responsiva em qualquer tamanho de janela. Eu vou mostrar a seguir também. Aqui eu crio uma condição de largura. Aqui ele armazena o número total de linhas usadas. Aqui, como eu já falei, ele permite que a linha seja redimensionada de acordo com o proposto. Aqui, ele permite para cada coluna da grade. E aqui a mesma coisa, ele permite que a coluna seja redimensionada proporcionalmente. Como eu já tinha falado aqui, mais da linha, né? E aqui, como já foi falado na parte de Arthur, ele inicia o loop da interface da calculadora. Agora eu vou mostrar como ficou a calculadora, como ficou esse projeto. Aqui a gente já consegue ver a calculadora funcionando. Vou fazer aqui uma multiplicação, vou dividir, vou somar e excluir. Aqui a gente tem a barra e a responsividade dos botões da página. Vou deixar ela grande aqui, ela fica grande. E esse basicamente é o nosso projeto prático da cadeira de professor Geófton do P1. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até o final. E é isso, muito obrigado pelas aulas.